Olá, pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui novamente, nesse ciclo composto por mentes curiosas, né? Inquietas pelo saber. E o título da nossa aula de hoje é O Algoritmo no Divã. E esse título é propositalmente mesmo provocativo, por quê? Ele inverte uma lógica usual, né? Nós não estamos aqui apenas para discutir como a inteligência artificial analisa nossos dados, mas para colocar a própria tecnologia sob uma escuta analítica. Afinal, o que acontece, né, quando um sujeito do suposto saber, ele encontra uma máquina que parece saber tudo, mas não sente nada? Como que seria isso? Então, hoje, nós vamos um pouco ter uma conversa com o nosso professor José Carlos Alexandre, professor pedagogo, mestrando, professor especialista na área de inteligência artificial. E para começar, eu quero falar um pouquinho sobre o analista digital, né? Que existe aí um temor, né? Uma fantasia tecnocrática do que é a inteligência artificial e que a inteligência artificial ela vai substituir o analista, né? Mas a psicanalista não se fundamenta na entrega de informações ou conselhos, né? O psicanalista ele se fundamenta na transferência. E a IA, ela opera por probabilidade e por padrões, tá? Então, a clínica, ela opera na singularidade, né? Não pelo não dito, né? E pelo desejo também. Então, a máquina não tem um consciente, né? Ela é, em última instância, um espelho maciço das nossas próprias produções, É isso. E, por outro lado, né, negar o impacto da inteligência artificial seria um erro, porque ela já está na clínica, né, nos aplicativos de meditação, ela já está nos chatbots, ela de acolhimento, ela já está na forma como o paciente se relaciona com a linguagem digital, né? O algoritmo, ele molda essa nossa subjetividade contemporânea, né? Então, o impacto dessa escuta, é, ela nos enquadra aí, não é verdade? E aí eu vou chamar, então, o professor José Carlos para já. Vou fazer uma pergunta. A grande questão que eu deixo aqui para a gente iniciar a nossa conversa, professor. O que resta do ser humano quando a técnica se torna onipresente? Muito Oi, bom. Gi, boa Tudo noite. bem, Gi, obrigado. tu mandou para o pessoal o novo link? Mandei para o pessoal o novo link. Bom, então, Gi, me apresentar, né? Meu nome é Carlos Alexandre, sou pedagogo, gestor em TI, especialista em inteligência artificial, pós-graduado em engenharia da computação e sócio fundador da Sociedade Brasileira de Robótica e professor aqui no estado da Paraíba, doutorando em educação digital. Então, essa questão, primeiramente, né, Gê, essa tema muito contemporâneo, né? Parabenizar você trazer esse tema para discussão, que há uma discussão rasa, né, em relação à inteligência artificial. Inclusive, a semana passada foi lançado o referencial, né, de inteligência artificial. E o Brasil ele está no projeto aí de ter soberania digital. O projeto do Brasil é de ter soberania e aí desenvolver uma ferramenta, né, de inteligência artificial, onde seja alimentada com regras, né, costumes, valores, éticas e também
cultura brasileira. E aí, pensando nisso, lançou-se o referencial em inteligência artificial e o uso ético dessa ferramenta. Em sequência, né, foi lançado o ECA Digital, que fala sobre a questão da metodologia de como usar a imagem, né, de aluno, a imagem de adolescentes, a imagem de nossas crianças em redes, né? E aí, essa discussão ela é muito pertinente, porque não só no meio acadêmico, como também no mundo, no meio pessoal. Porque é o seguinte, quando eu não tenho habilidade para o novo, eu estudo. E aí esse estudo ele vai quebrando paradigmas de que eu vou ser substituído pela inteligência artificial. A inteligência artificial ela é boa ou é ruim? A inteligência artificial ela ajuda ou atrapalha? Então, são essas perguntas que só conseguem ser respondidas quando a gente se apropria dos determinados documentos e estuda. E não ser um simples consumidor de tecnologia, né? Porque é o seguinte, quando a gente fala em inteligência artificial, o pessoal atribui inteligência artificial ao chat GPT. Então, inteligência artificial não é o chat GPT. O chat GPT é apenas uma automação, é um chat de conversação, né? Que foi lançado agora em 2022. Por isso que, quando em palestra, workshop, formação, eu pergunto quantos anos em média a inteligência artificial tem, o pessoal responde, professor, tem 4. O outro, tem 5. A outro, não, professor, tem 10. Mas aí, quando a gente se apropria dos estudos e das pesquisas, a gente vê que, desde 1950, que a psicologia já trabalha a questão da inteligência artificial. Né? Inclusive, a inteligência artificial foi lançada em 1950 por Alan Turing. E aí um grupo de psicólogos, mais tarde, em 1962, lançou o chat Elisa, que também era um chat de conversação. Porém, como era feito o uso desse chat? A pessoa conversava, né, com o computador, com essa ferramenta, e a ferramenta fazia tipo uma anamnese, né, tipo um relatório do que escutou, e aí devolvia uma resposta para o usuário. Então, pode ver, isso desde a década de 60. Então, a gente está falando aí de quase 70 anos. E aí, por que essa questão da inteligência artificial não foi disseminada ainda? Porque muitos que chegam hoje para dar palestra, para pesquisar sobre inteligência artificial, é que vai no YouTube e começa a ver vídeo. Não se preocupa de ver a questão de precursores, não se preocupa de ver como surgiu, quais os pilares da inteligência artificial, quem foram os precursores, qual a linha de pesquisa que é feita com a inteligência artificial, porque é o seguinte, se a gente perguntar hoje, quem são os estudiosos da área da inteligência artificial? O pessoal vai pensar que é o pessoal da área de tecnologia, mas não é, Gi. É o pessoal da área de psicologia, né? Porque é o seguinte, em tese, a inteligência artificial, ela simula o funcionamento do cérebro humano. Porque é o seguinte, existem três pilares da inteligência artificial. O machine learning, que é o aprendizado de máquina, o deep learning, que é o aprendizado profundo, e as redes neurais, que é a simulação do funcionamento do cérebro humano. E aí, quem estuda esses comportamentos? São os psicólogos, é a psiquiatria. Então, não é uma discussão bacana quando se pega a inteligência artificial e faz uma discussão em viés tecnológico. Porque aí nós saímos do eixo tecnológico e nós entramos no eixo ambiental. Porque quando se fala em aquecimento de data center,
E aí se usa água para fazer esse resfriamento. Já se fala que um data center, ele consome, em média, água para abastecer uma cidade. E aí pode ver que já foge totalmente do eixo tecnológico, porque quando existe uma estruturação, a tecnologia se faz essa preocupação. Existe a questão também do lixo digital. Quanto mais a velocidade, a tecnologia aumenta, equipamento se torna obsoleto. E aí, até que ponto esse lixo eletrônico vai prejudicar? Até que ponto o ser humano, quanto pessoa, está preocupado nessa questão de lixo eletrônico? Até que ponto eu, como pesquisador, estou preocupado de como a inteligência artificial vai afetar a vida humana amanhã? Então, são esses viés, são essas perguntas que nós, pesquisadores, devemos ficar atentos. E como é essa ascensão? Porque já se fala em processadores à base de células cerebrais vivas. Já se fala em armazenamento de conteúdo, de dados, em filamentos de DNA. Recentemente, na China, uma impressora 3D, pesquisador pegou o protótipo do sangue bovino e colocou como filamento, e a impressora 3D imprimiu pedaços de carne. Lá em Israel, já foi feito o teste de coração humano, pegou uma parte do coração humano lá, e a impressora conseguiu construir um coração. Então, quando se fala em inteligência artificial, nós não podemos ficar alinhados só apenas em uma vertente. Tem que trazer a psicologia, tem que trazer a psiquiatria, porque é a área do pensamento. Quando a gente fala em área do pensamento, a gente fala em uma coisa, Gi, que aos poucos está se perdendo. É o poder de pensar, é o querer pensar. Essa nossa geração, ela é uma geração que tem QI inferior aos pais, justamente porque estão perdendo o poder de pensar, o poder de estruturar algo que eles querem alcançar. Porque se nós não pensamos, nós não criticamos. Eu só critico algo quando eu penso, quando eu coloco o meu ponto de vista naquilo ali, eu crio uma ideia através do meu ponto de vista e critico. Ó, você tem esse pensamento, mas aí eu penso dessa forma. Por que eu penso dessa forma? Porque eu vejo assim, assim, sabe? E aí eu só consigo ter essa linha de pensamento se eu estudo, se eu pesquiso, se eu produzo algo. Porque é o seguinte, quando eu produzo, eu tomo propriedade daquilo ali. Quando eu estudo, eu tenho propriedade daquele assunto. E aí, quando nós vamos para as universidades brasileiras, para as faculdades brasileiras, hoje você consegue fazer um curso superior sem apresentar um TCC. Hoje você consegue fazer uma pós-graduação sem apresentar um TCC. Hoje, quando se fala em TCC, o pessoal fala, vixe, eu disse, gente, TCC é simplesmente um ponto de vista seu que tu coloca no teu curso ao longo do curso lá. O que é que você pensa em relação ao teu curso? Para você, como foi seu curso superior? TCC é isso. É apenas uma conversa que você vai ter do teu curso ali, você vai colocar no papel e apresentar para uma banca avaliadora. Então, Gi, essa questão do poder de pensamento está fazendo com que as máquinas evoluam e nós, seres humanos, regredimos. Mas aí, professor, eu te falo uma questão. Na psicanálise, né? Nós temos a questão da alteridade, né? Então, qual é essa alteridade da máquina? Então, vamos lá. Na psicanálise, a gente pressupõe que tenha um outro nos ouvindo, certo? Certo. Tem ali o analista
tem o paciente e tem um outro nos ouvindo. No caso da inteligência artificial, nós estamos diante de uma alteridade real ou apenas um espelho do algoritmo que devolve para o sujeito o seu próprio problema? O espelho no algoritmo. Porque é o seguinte, a inteligência artificial de inteligente ela não tem nada. Uhum. O que é a inteligência artificial? Inteligência artificial pura, ela é apenas uma automação onde você cria um prompt, cria uma pergunta, você pede a ele e ela te dá. É tão tal que, para que a resposta seja bacana, você tem que elaborar um bom prompt. Você tem que direcionar a ferramenta. Por quê? Porque se não fosse apenas uma automação, ela conseguiria pensar a forma correta e responder de outra forma, mas não, ela responde da forma que você pergunta. Então, é simplesmente uma automação. E não algo que lhe escuta, traduz e te dá da melhor forma, não. É algo que reflete só o que tu pergunta. Exatamente. E aí, indo ao encontro do que o senhor está me dizendo, agora nós estamos falando um pouco de mitos e verdades, tá? Então, indo um pouco ao encontro do que o senhor está dizendo, quando a gente fala também na psicanálise sobre o manejo da resistência, né? Então, como um algoritmo poderia identificar e manejar a resistência de um paciente, por exemplo? Algo que muitas vezes nós, terapeutas, psicanalistas, ele se manifesta o quê? No silêncio, no olhar, numa hesitação, né? Que escapa ali numa semântica das palavras, né? Então, quando eu disse lá em cima, né? A questão de que muitos acham que a inteligência vai substituir, e o senhor trouxe muito genuinamente, falando desse nascimento da inteligência artificial, né, que nasceu realmente dessa área psicanalítica, psicológica, área humana, e não da tecnologia, tá? Mas também tem essa questão do manejo, né? Então, assim, por enquanto, né, não vai se ter psicólogos IA atendendo. No momento. Agora, peraí que eu vou falar outra coisa. Calma que eu vou falar outra coisa. Sabemos que, como eu disse no início, sobre o chatbot, sobre diversas ferramentas que hoje nós profissionais utilizamos. Porém, nós também, como o senhor disse, fazendo um bom prompt, porque nós não temos todos os livros, nós não lemos todos os livros, né? Não sabemos. Então, quando se faz um bom prompt, e isso é muito importante na busca dessa informação, quando o senhor começou a sua fala dizendo que hoje as pessoas têm uma ideia rasa, e nós, enquanto profissionais dessa área da saúde, dessa área da terapia, se nós soubermos fazer um bom prompt, é um excelente aliado para os nossos casos, até mesmo porque esse algoritmo vai fazer uma varredura de coisas e fazer conexões que nós não conseguiríamos, o ser humano não consegue. Sim ou não? Sim. Não é? Eu gostaria que você falasse só um pouco sobre isso, na questão dessa inteligência artificial vir para nós enquanto uma ferramenta e um recurso realmente de pesquisa, que é isso que o senhor está dizendo mesmo, de pesquisa para o profissional dentro de suas clínicas. Fala um pouco sobre isso. Porque é o seguinte, Gi, tem duas formas de você usar, de nós usarmos a inteligência artificial. Uma, para criar conteúdo, e duas, para analisar e melhorar e replicar aquilo que nós já temos de documento, certo? E aí, quando pegamos um documento que nós criamos, que nós estudamos, que nós colocamos nosso ponto de vista
e submetemos para a ferramenta e pedimos para ela analisar, e aí, na análise que ela faz, nós conseguimos ver o quantitativo de erros e acertos. Por quê? Porque o profissional que está fazendo a curadoria daquele conteúdo, ele tem expertise no assunto. E aí, quando eu tenho expertise, quando eu crio o conteúdo e submeto a ferramenta, embora que ela erre, você diz, opa, peraí, volte, porque esse raciocínio seu está errado. E aí, por quê? Porque ela nos dá o quantitativo de conteúdo que nós não alcançaremos em meia hora. E aí, nós pegamos aquele conteúdo, todo aquele acervo ali, e comparamos com o nosso. E aí, você pede para ele criar um documento a partir do seu. E aí não tem mais um documento seu, tem um documento seu com a análise crítica de uma ferramenta. Por isso que, quando ela gera, aí você diz, indica os pontos fortes e pontos fracos desse conteúdo. Aí ele vai indicar. Se você achar correto aqueles pontos fracos, você vai fazer uma curadoria e melhorar. Ou, se você não tem condições mais de melhorar aquele conteúdo, aí você pede, indique as possíveis correções, e aí a inteligência artificial, mediante aquele teu conteúdo e apresentado aqueles pontos fracos, vai emitir aquele conteúdo. E aí dá uma limpeza na mente, aí começa a chegar, porque partir do zero é ruim, mas quando você tem algo de referência, já te dá uma luz, né? E aí, aquele documento que ele está dizendo, ó, melhore dessa forma aqui, aí você, em cima daquele documento que ele deu, você vai dar uma lida e melhorar o teu conteúdo. Exatamente. Aqui, inclusive, a Oneide está fazendo uma participação com a gente, até dizendo, né, que tem uma psicanalista com bom posicionamento profissional, que ela tem um aplicativo que auxilia as pessoas, dando apoio psicanalítico. Isso nós já temos vários psicólogos, psicanalistas, que, por meio de prompts, por meio de analistas de sistemas, desenvolvedores, né, tem várias ferramentas, né, que fazem esse tipo de trabalho também de apoio, de auxílio, né? Então, é como o banco, quando você acha que está conversando com uma pessoa ali no WhatsApp, você está conversando com com a inteligência artificial, né? Mas por quê? Porque você programou ela, você fez um bom prompt para que ela chegasse o mais próximo do seu atendimento, né? Então, acaba sendo uma questão mais personalizada, mas que você foi dando os comandos para que isso acontecesse. Uma vez que ela, junto com a expertise do profissional, aí só tem que ser um trabalho maravilhoso mesmo, né? O que a gente não pode fazer, e o que nós estamos vendo muitas pessoas fazendo, inclusive, eu tenho no meu celular uma inteligência artificial que às vezes ela me pergunta: você está bem hoje? Aí eu converso com ela. Mas por quê? Porque alguém fez o quê? Esse aplicativo de, vamos dizer assim, de ajuda breve, né? Sabe, aquela ajuda rápida, né? Foi e fez. Então, às vezes, converso, né? Tá assim, assim, assim. Daí vai lá e me dá a resposta. Mas... Hoje, por isso que é importante a questão do Power BI. O Power BI, a análise de dados, né? Você tem um input, né, que é a entrada, que são entradas, são dados, né? E aí aquela ferramenta recebeu dados, recebeu entradas de cliente, e aí fez um acervo das 20 principais perguntas. Ó, as principais perguntas que é feita é essa. Aí já joga no chat lá. E aí, quando você receber essa pergunta, responda dessa forma. E aí já é que mesmo automação. Por isso que tem determinadas perguntas que
automaticamente o chat direciona para um atendimento humano. Por Uhum. quê? Porque não foi alimentado com aquele input, com aquele comando, com aquela pergunta. Quando é uma pergunta diferente, a ferramenta não consegue responder e diz: você vai ser direcionado para o atendimento, aguarde na fila. Sim, sim, Eu acho que a Ademir quer exatamente. falar alguma coisa. Está feito aquele aluno só olhando. Vai lá, Ademir. Faz tempo que Não, ele não ainda não. aparece. Ainda não. Eu tô lendo algumas coisas aqui que se equiparam a isso que vocês estão falando. Show. Olha só, agora eu quero falar um pouquinho. Nós já estamos indo para os finalmente, tá? É bem curtinho mesmo. Não é muito demorado a nossa conversa. Mas eu quero falar um pouco sobre o analista do futuro, né? Então, assim, quais são as competências, né, que o psicanalista do século XXI ele precisa desenvolver para não ser atropelado pela tecnocracia, né? Mantendo ali a relevância da escuta singular, né? Em um mundo que exige resultados imediatos, quantitativo, quantificáveis, né? Então, por exemplo, como eu disse, eu falei, eu uso uma inteligência artificial que está no meu celular, às vezes eu falo, ai, né, e ela vai e me responde ali, eu estou no carro, ela vai falando, talvez ele fez isso por causa disso, né? Mas nós, enquanto profissionais dessa área do inconsciente, dessa área, nós também precisamos estar muito antenados e ligados nessa manifestação, né? Nessa manifestação do futuro, do que está acontecendo. Precisamos estar ligados. Embora nós tratamos nas nossas clínicas pessoas com questões de excesso de tecnologia, trabalhamos também, mas nós precisamos também estar antenados nessa questão da tecnologia. Perguntas, Dircilene, Oneide, contribuições, Odemir, fiquem à vontade, estamos indo para os nossos finalmente, dicas para os novos psicanalistas. Alguém quer falar, contribuir? Eu quero fazer. Pode falar, Não, pode falar não mesmo. pode falar, professor, fica à vontade, pode falar. Eu só rapidinho, assim, eu queria agradecer muito, apesar de que eu peguei aqui o finalzinho, mas sempre ouvir vocês e junto com esse homem robô, que é meu professor de inteligência artificial, é sempre um prazer. Muito obrigada. Que isso, minha linda. Então, eu queria fazer uma pergunta, ou sei lá, não sei se é uma pergunta ou um comentário, porque a gente está falando de inteligência artificial, então a gente está falando de conversar com um robô, né? E aí eu vejo a importância do acolhimento, né? Porque quem está preparado para um bom acolhimento é que vai sobreviver. Porque eu uso uma teoria de que quando o paciente senta na nossa frente, automaticamente ele já consegue resolver 50% dos problemas dele. Porque só a coragem de sentar na nossa frente já faz com que ele se sinta mais no caminho da cura, né? E aí depois a gente faz os outros 50%. E quando ele conversa com a máquina, querendo ou não, a máquina vai trazer reflexões para ele. Então, nós profissionais temos que nos preocuparmos bastante com isso, com um belo atendimento, com um ótimo acolhimento e deixar o paciente, o cliente sempre perto da gente para que a gente sobreviva. Senão, não vai sobreviver. Ademir, excelente ponto de vista, porque é o seguinte, eu costumo dizer que em terra de robô, quem tem coração é rei. Né? Porque é o seguinte, o que é que acontece? Não é que o profissional ele vai ser substituído pela inteligência artificial, não. O profissional bom, ele vai ser substituído por um profissional ruim que sabe usar a inteligência artificial. Porque é o seguinte, Ademir, a partir do momento que a gente faz um bom acolhimento,
E aí a gente chega para perto dessa pessoa, e aí por que não usar a ferramenta para produzir? Não é para acolher. A parte de acolhimento é feita pelo ser humano, que consegue abraçar, apertar, morder, chutar, certo? É a definição de hardware, né? É a parte física. Então, quando a gente está perto daquele paciente, até porque ele só consegue se abrir quando ele sente segurança. Então, não é ele chegar a primeira vez na frente do Ademir e ele vai se abrir. Ele vai chegar na cadeira sentar de lado, ele não vai sentar de frente. Ah, pode sentar de frente, ele pega, ajeita a cadeira, mas ele se senta logo de ladinho assim, ó. Por quê? Porque não existe segurança ainda, existe uma resistência. E aí, essa resistência a gente quebra no diálogo, no sentir nos olhos, numa expressão como a Gi falou, e aí a máquina não consegue ver essa expressão. O ser humano, sim. Porém, a resistência do bom profissional no uso das tecnologias faz com que ele fique obsoleto. Excelentes profissionais estão perdendo espaço por não usar ferramentas que produzam, porque hoje é o seguinte, com o avanço da tecnologia, cada dia mais nós temos que produzir, temos que correr. E aí, quando o profissional é excelente, ele conhece o tempo dele, ele não corre, ele fica estável e bota a ferramenta para correr no lugar dele. Então, essa é a reflexão que eu queria trazer em relação ao seu ponto de vista. Eu achei excelente. Alô, Neide, fica à vontade, minha linda. Professor, deixa eu só fazer uma observação. Pegando o gancho que você está falando aí, por exemplo, eu vou falar Neide. Para fazer a anamnese de um paciente, claro que a gente faz ali todas as anotações, né? Hoje a gente já tem o recurso de aplicativos que eu estou ali batendo papo, interagindo com o paciente para que ele me traz toda a demanda, né? E eu fazendo ali algumas anotações, mas com o meu aplicativo ligado, obviamente que eu aviso o paciente, né? Eu falo, olha, a gente vai bater um papo, então você esteja ciente de que esse nosso papo ele está sendo gravado, tem o termo, tudo que eu peço para o pai ali, geralmente é o pai, né, que às vezes leva a criança, e se for o adulto, obviamente, eu já falo para ele também fica ciente do termo e assina antes da gente iniciar. Então, a gente bate esse papo, conversa, tem toda essa interação, né, entre especialista e paciente, e a gente vai, né, rolando ali, ele vai me trazendo toda a demanda, eu vou fazendo toda a explicação de todos os procedimentos clínicos, ele vai me contando todo o histórico dele, né, tanto familiar, quanto social, quanto escolar, e é óbvio que vai sendo gravado tudo aquilo, por quê? Porque hoje eu já tenho um meio de não ficar ali com aquela preocupação de anotar ali, claro que algumas coisas, algumas palavras-chave eu coloco ali para que, de fato, eu dou ênfase naquilo, ou caso eu queira perguntar mais sobre aquilo. Então, eu já não tenho mais aquela preocupação, exatamente, de estar ali anotando, ainda que seja bastante palavras-chave. Hoje, a minha interação ali com o paciente, ela é total, ela é 100%. Né? Eu me entrego ali ao paciente e ele vai falando, nós vamos interagindo, porque eu já não tenho mais tanto essa preocupação como eu tinha antes de fazer algumas anotações. Por quê? Porque eu sei que depois eu vou ouvir tudo aquilo certinho, vou fazer as minhas anotações, vou colher esse material e aí sim eu vou lá para o prompt. Ou seja, porque eu converso com as minhas, assim como a minha amiguinha Gi, eu converso com as minhas inteligências artificiais e elas me ouvem, né? A gente bate um papinho e aí eu passo todos os dados, todas as demandas, passo todas as informações possíveis que eu pude colher ali do paciente no prompt, claro que de forma ali no áudio para ser pegando o seu gancho por conta dessa rapidez que a gente tem, né?
essa necessidade dessa minimização de tempo, e aí sim passo ali um bom prompt de uma forma muito precisa, tudo que eu tenho de informações, e aí mando e ela, né, vral, em segundos, ela me dá uma anamnese, que óbvio que eu leio tintim por tintim, que nem diz minha amadinha, né? E sai ali, ó, uma anamnese em segundos e do jeitinho que tem que sair, porque se caso eu esqueça de alguma coisa, obviamente eu faço ali eu acrescento, obviamente, né? Ali algumas pequenas coisas. Mas assim, e a otimização do tempo? É tamanha, né? Por quê? Porque eu faço meu curso com o Homem-Robô. Muito obrigada, professor, mais uma vez. Era esse adentro aí que eu queria colocar. Pronto. Esse ponto de vista é interessante dessa forma, porque é o seguinte, sobra tempo para o profissional fazer daquilo que ele melhor sabe fazer, que é atender, que é olhar nos olhos. Então, Ademir, quando nós pegamos essa ferramenta e usamos para produzir aquilo que qualquer um faz, que é escrever, porque é o seguinte, a análise no olhar, a análise no tocar, só quem faz é o profissional. Porém, escrever, qualquer um pode escrever o que o paciente está relatando. Se você colocar uma criança de 8 anos, ele vai escrever o que o paciente está relatando. Mas aí, depois desse relato, o que é que vai acrescentar, o que é que vai fazer diferente na vida desse paciente? É justamente o olhar e a interpretação daquilo que o paciente fez e disse. Professor, e sem contar que realmente, assim, é aquilo que você falou, à medida com que eu sei que eu vou utilizar esses recursos, né, da inteligência artificial, de fato sobra esse tempo para humanização. O bom profissional que sabe utilizar de bons recursos, a parte da humanização tem esse ganho, né? Então, isso é maravilhoso. Olha, vou fazer igual o cara lá do AI Veículos, voando nas inteligências. Olha só, pessoal, Aldemir quer contribuir? Quero falar só uma coisinha para finalizar. Ó, eu vou pedir desculpa e eu vou aprender bastante com vocês, mas eu vou numa contramão, porque eu sou muito saudosista. Enquanto a gente está indo para a inteligência artificial, eu estou indo para Sócrates, entendeu? E eu acho que eu aprendi mais ouvindo Sócrates do que Freud. Mas eu estou indo para frente, acompanhando vocês. É que as perguntas vão vir bem taxativas, Ademir, mas é bom, mas é ótimo. O encanto do aprendizado é esse. São as divergências. Porque não, e não é divergência, não. É só métodos diferentes, só. Não é nenhuma divergência. A questão do olhar diferente, né? Certo. Porque é o seguinte, é no diferente que a gente encontra o ponto de apoio. Exatamente. Ponto de partida. Exatamente. Então, se não houver essa discussão, não há aprendizado diferente. Tá ótimo. Na realidade, eu nem falaria discussão, são essas... seria essa inquietação nossa, essa nossa inquietação, essa nossa busca pelo conhecimento, né? Esses questionamentos, né? Eles servem para estimular o pensamento crítico. Porque vocês, gente, as pessoas hoje não têm mais pensamento crítico. Tem pessoas que falam, é isso, e as pessoas aceitam aquilo e tá tudo bem. Ô, Gil, eu já vou pegar uma frase que está aqui, viu, professor? Que a sabedoria começa na reflexão. Então, a minha intenção aqui é aumentar o compromisso com a reflexão. Exatamente. Mas é exatamente isso, né? É a arte da luz das ideias.
né? Se a gente não tiver essas questões, nós não vamos progredir. Não tem conhecimento, se não tiver inquietação, se não tiver reflexão, se não tiver pergunta, se não tiver pensamento crítico, nós não vamos evoluir, né? Por isso que o ser humano evolui, porque nós somos pensadores críticos, nós temos essa criticidade, e é isso que faz a gente seres humanos, não é? Mas, meus caros, está muito bom, né? Mas, ao longo aí dessa discussão, ficou claro que o algoritmo no divã, que é o nosso título, né, da nossa aula de hoje, não é apenas uma metáfora curiosa, né? Mas que ela é uma sintonia da nossa época, né? É uma sintonia. E nós vimos que, embora a inteligência artificial ela seja capaz de processar volumes oceânicos de dados e minimizar nosso tempo, linguagem, com uma perfeição quase que invejável, né, gente? Ela tropeça exatamente onde o psicanalista começa, que é onde? No vazio, na falha e no desejo. Não é? Então, o que nós levamos hoje daqui da nossa aula de hoje? Né? Que a IA, ela é um analista que prevê. E o analista é testemunha. Então, o algoritmo, ele busca probabilidade, padrões, média. A clínica, por outro lado, ela é um refúgio do improvável, né? É um desvio dessa singularidade. Então, o que a gente não pode esquecer é que a máquina trabalha como o que é repetível. Nós trabalhamos com o que é único, certo? Mas temos a tecnologia como nosso aliado, e nós devemos olhar a inteligência artificial como uma ferramenta, sim, uma ferramenta que nos ajuda, que vai ali nos ajudar a conhecer mais esse paciente, a estudar mais, né, de forma resumida, né, mas o nosso papel é de ajudar e reaver a autonomia das histórias que chegam nos nossos consultórios. Freud, ele dizia, né, que a psicanálise ela era uma das profissões impossíveis, né? E adicionar a inteligência artificial a essa equação não a torna mais fácil, né? Apenas mais complexa e urgente, né? Porque se o algoritmo ele é feito de 0 a 1, né, professor? Eu fiz técnico em processamento de dados, lá em 1900 e alguma coisa. Mas se é uma certeza binária, a psicanálise ela é feita da nuance do entrelinhas, né? Que o entrelinhas aí é onde nós vamos entrar com a nossa expertise, né? E que nós possamos sair daqui hoje, não com medo da tecnologia, né? Mas com a confiança renovada naquilo que o quê? Que torna irremediavelmente o humano a nossa capacidade de suportar o não saber. A gente não sabe tudo. Né? E de acolher a dor do outro sem tentar transformá-lo em um gráfico de performance e tudo mais. Porém, nós não sabemos tudo. E é como assim, a Uneide trouxe para a gente, eu utilizo, o Aldemir ainda não, mas vai utilizar, ou pensa que nunca usou, mas eu acho que sim. Mesmo pré-historicamente, eu acho que já usou, mas... Não, falei não utilizar. Isso é assunto para a próxima aula, tá bom? E se quiser ir um toque mais acadêmico para você querer se aprofundar um pouco mais, pessoal, eu recomendo que vocês leiam um texto de Freud que se chama O Inquietante. Tá? Pensando agora no robô como esse duplo que nos causa aí ainda esse estranhamento, tá bom? Professor José Carlos, agradeço imensamente a sua participação, não vai ser só hoje, com certeza vou chamá-lo para
para estar com a gente em outros momentos. Eu agradeço vocês por estar na aula com a gente, eu espero ter contribuído com vocês por mais essa aula. Conte com a gente daqui 15 dias, aula surpresa, ainda não sei qual será o tema, mas com certeza dentro da vertente preconceito e discriminação. Professor José Carlos, muito obrigado. Suas palavras finais. Hoje eu que agradeço, né, a oportunidade e é sempre um prazer, né, estar rodeado de pessoas tão inteligentes, tão inquietas, né, porque é o seguinte, precisa de coragem, bagagem e abertura para falar com pessoas tão inteligentes e que têm um ponto de vista, né, não são, eu costumo dizer que pesquisadores não são Maria, vão com as outras. Eles pensam, como a Ademir trouxe o ponto de vista, o Neide, a você. Então, é interessante que uma pesquisa, né, do ano passado, da ONU, diz que pela primeira vez, uma tecnologia disruptiva ela é associada ao melhoramento dos quarentões. Ou seja, quanto mais experiente for o usuário da inteligência artificial, mais refinado o conteúdo dela sai. Por quê? Porque essa geração que está vindo, ela é imediatista, ela não consegue pensar, ela não sabe pedir. E aí é o seguinte, ela tem que ser direcionada, ela não é o fim, ela é o meio. É tão tal que a inteligência artificial da Microsoft é Copilot. O que significa Copilot? É um copiloto, né? Então, o piloto somos nós, e a inteligência artificial, a máquina, a tecnologia, é um copiloto. Então, quem dera que houvesse mais grupos assim de discussão a nível nacional. Eu tenho certeza que os nossos alunos, nossos estudantes, nossos professores seriam melhor do que é hoje. Muito obrigado, professor, muito obrigado. Eu, como trabalho essa temática, eu sou sempre a que trago essas temáticas aqui fora da caixa, né? Por trabalhar com diversidade e inclusão, e eu percebo que ainda existe uma resistência das pessoas, tanto dentro da educação, quanto dentro da psicanálise, quanto dentro da educação especial, que ficam sempre focados naquilo, é sempre mais do mesmo, muito do mesmo, e do mesmo, e são poucos que vão além, que tenta trazer um diferencial, né, um diferencial para a nossa área. E é bom porque a gente troca aí figurinhas, troca conceitos, troca experiências, refaz reflexões, né? No meu ponto de vista, olha, eu li, olha, eu vi, eu uso. Isso é muito bom, tá? Muito obrigado, Neide, professora Dircilene, agradeço, Aldemir, muito obrigado. Professor José Carlos, agradeço também. Logo, logo, vamos começar aí a fazer um trabalho juntos e tranquilo, tá bom? Gente, boa noite para vocês. Obrigado mesmo, ó, de coração, todos vocês, pela presença, viu? Agradeço mesmo. Tá bom? Boa noite para vocês. Tchau, até daqui 15 dias. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.